Olá, boa noite. O nosso grupo contém 3 pessoas, eu, Lara, que vai falar logo a seguir, e Thaís, que foi encarregada da edição do vídeo. O nosso trabalho é voltado para a Lei 13.964 de 2019, especificamente na parte que traz os juízes garantias. Nossa posição é favorável aos juízes garantias, apesar de ter muitas críticas, também tem muitas coisas a favor. O principal do juiz das garantias é que ele assegura que um juiz seja imparcial, que é um princípio fundamental não só para o direito penal, mas também para todas as vertentes do direito. E durante o trabalho a gente vai tentar mostrar, trazendo pontos positivos e pontos negativos, porque que a lei é importante, principalmente no cenário atual em que o direito se encontra. E para vocês conseguirem entender o trabalho, entender por que a nossa tese é uma tese defensiva, é muito importante que saibam o que é essa figura do juiz das garantias. O juiz das garantias ficará encarregado da parte investigativa, ou seja, daquela parte que tem antes da ação penal ser instaurada. E nessa fase preliminar, antes da ação penal, tem algumas diligências que ficam a cargo do juiz fazer. Só que a maior tese das pessoas que defendem o juiz das garantias é que um juiz, antes mesmo de receber a ação penal, se o juiz já decreta uma quebra de sigilo bancário, por exemplo, uma interceptação telefônica, ele antes mesmo de receber o processo, ele já está mostrando o olhar dele, que é um olhar de condenação, entendeu? Porque se você acha que a pessoa é inocente, você não decreta que quebra o sigilo fiscal dela ou uma prisão preventiva. E aí o juiz das garantias ficaria a dispor disso. Ele olharia a prisão preventiva, ele que decretaria mandado de busca e apreensão, quebra de sigilo telefônico, bancário, essas coisas, mas isso tudo antes de uma ação penal. E aí, quando acabar essa fase de investigação e o Ministério Público oferecer a denúncia, fica a cargo de um outro juiz poder aceitar, o juiz que vai cuidar de toda a investigação do processo. O juiz das garantias apenas cuidará dessa fase preliminar. Ele decidirá essas coisas antes de uma ação penal. A Lei 13.964 entrou em vigor no dia 23 de janeiro desse ano. Essa é a lei que trata, entre vários assuntos, é o pacote anticrime, e dentre esses assuntos está o juiz das garantias, ele está incluído dentro dessa lei. Porém, a lei entrou em vigor, só que essa parte do juiz das garantias não está vigorando ainda, porque o STF decidiu deixar suspenso durante 6 meses o juiz das garantias para ver como que vai ficar a situação. Porque é um juiz novo que modifica praticamente todo o processo, né? Porque ele pega lá do início, então se ele não estiver lá desde o início, já tem nulidade no processo, é uma coisa importante e tem que ter um prazo para adaptação, para ver como que vai funcionar essa figura do juiz, porque tem comarcas que são vara única, e ainda tem muito debate a questão disso, tem pessoas favoráveis, pessoas contra, e quando o presidente, o Luiz Fux, Dias Toffoli estava em recesso, o Luiz Fux, que é o vice-presidente, assumiu lá o STF e decidiu deixar suspenso também, para depois ser analisado pelo plenário da corte, para ver como vai ficar a situação do juiz das garantias. Mesmo com essa suspensão, e até agora não tem uma decisão, né, referente a como vai ficar a situação do juiz das garantias, esse assunto vem sendo muito debatido por pessoas que são favoráveis e pessoas que são contra o juiz das garantias. O juiz das garantias, a principal função dele seria manter o princípio do juiz natural, que é um princípio que está no direito, não só na parte processual penal, mas sim em todo o direito. Que é isso? É que todo cidadão tem direito de ter um terceiro imparcial para poder julgar o processo. E esse juiz tem que ser pré-estabelecido. O princípio do juiz natural ele não está expressamente previsto na Constituição Federal, mas através do artigo 5º do inciso 37, que traz que não haverá juiz ou tribunal de exceção, já é uma vertente aí do princípio do juiz pré-estabelecido, porque
Não pode ter o tribunal de exceção, que é quando cria-se, né, um tribunal exatamente para julgar aquele caso, aquele tipo de caso, não. O juiz já tem que ser pré-estabelecido conforme a competência, conforme os vários quesitos, né, de distribuição do processo. E o inciso 56 traz que ninguém será processado nem sentenciado senão por autoridade competente, que reforça o princípio do juiz natural, que ele tem que ser imparcial, ele já tem que ser pré-estabelecido e ele tem que ser uma autoridade, né? Ter passado pelo concurso e ter competência para julgar aquele caso. Referente ainda ao princípio do juiz natural, o Pacto de São José da Costa Rica, que é incorporado pelo Brasil, garante que todos os indivíduos têm o direito de serem julgados por um juiz pré-existente e que preza a imparcialidade. Então, a Constituição não prevê expressamente esse princípio, mas tem esses 2 artigos que você consegue encontrar essa figura de um juiz que tem que ser imparcial, que tem que ser pré-estabelecido, tem que ser uma terceira pessoa, porque ele não é parte no processo, e também esse pacto que é incorporado pelo Brasil, que é o Pacto de São José da Costa Rica. Posto isso, fica evidente que é importante a figura do juiz das garantias para garantir que o processo seja efetivo, que não tenha injustiças, que o juiz seja um juiz completamente imparcial, que ele não seja uma parte no processo, e sim uma terceira pessoa que tem um olhar totalmente parcial a respeito da situação. Aqui no Brasil, a figura do juiz das garantias é uma figura totalmente nova. Não tinha nenhuma legislação, nada que trazia essa figura para a gente, apesar desse assunto já ter sido discutido várias vezes, mas nunca teve uma lei específica tratando do assunto. Mas em outros países, essa figura já existe e tem bons resultados, e não sofre essas críticas que atualmente o Brasil vem fazendo sobre essa figura. Esses países são Espanha, França, a Itália, a Alemanha, já tem os juízes das garantias, México, América do Norte, e os países próximos, como o Chile e a Colômbia. Todos esses já têm essa figura do juiz e é muito bem aceita durante o processo. E por falar nas críticas que o Brasil vem fazendo, uma das principais críticas que o juiz das garantias sofre atualmente é porque a grande parte, né, uma parte boa das comarcas aqui do Brasil são de vara única, só tem um juiz que trata dessa parte do processo penal. E como que ficaria a situação do juiz das garantias nessas comarcas? As pessoas que defendem essa tese dizem que em 2010 o CNJ disponibilizou uma pesquisa e nela continha que 40% das comarcas do Brasil tinham varas únicas e que, por causa disso, para implementar o juiz das garantias, quem teria que ficar encarregado disso seria o juiz da área civil, e como ele não tem especialização nessa área, o processo poderia ficar mais demorado, né? Porque ele não está acostumado com aquilo e perderia um pouco a sua especialidade, entendeu? A especificação, porque é um juiz que não está acostumado a lidar com aquilo. E a lei traz que, de início, essas comarcas de vara única não precisam do juiz das garantias, porém, com o tempo, todas têm que ter. Essa é uma crítica boa e pertinente referente ao juiz das garantias. Eu vou cessando a minha fala por aqui e vou passando a fala para minha amiga Lara, que vai mostrar mais algumas teses que são contra o juiz das garantias e depois mostrar por que esses argumentos não são válidos e mostrar os lados positivos do juiz das garantias. Oi, começar cumprimentando todo mundo, os professores, agradecer a nossa orientadora, Tatiana Marito. Eu vou dar seguimento ao que minha amiga começou a falar e vou abordar mais uma crítica pertinente, né, ao Instituto do Juiz das Garantias. Essa crítica ela é bastante defendida, é um pouco óbvia se a gente para pensar, mas é importante a gente destacar até mais para melhor compreensão do assunto. Essa crítica ela questiona a real necessidade da criação do juiz das garantias. Isso porque uma concessão, por exemplo, de uma cautelar, não significa necessariamente que o acusado vai ser sentenciado como culpado. Vai ser o juiz, com a análise das provas, dos fatos, dos depoimentos, ao decorrer da instrução e julgamento, que pode acabar dando uma sentença favorável ao réu. É importante isso porque essa crítica ela mostra que, de certa maneira,
o Instituto poderia ser dispensável. Partindo agora para as teses defensivas, a primeira que a gente trouxe ela defende que o juiz das garantias ele não prejudicaria em nada a celeridade processual, a carga. Por quê? A função de juiz das garantias já existe, né? Ela apenas é acumulada com o mesmo juiz que dá seguimento à instrução de julgamento. Então, não seria razoável afirmar que aumentaria a carga e seria prejudicado, assim. É o que essa tese afirma. E também traz o parágrafo único do artigo 3º, ele prevê que nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados, a fim de atender às disposições desse capítulo. A redação ela é um pouco rasa, né? Mas segundo os defensores do modelo, dá a entender que seriam criadas espécies de regiões judiciais. O que seriam? Teria uma região judicial com várias cidades próximas, em que haveriam juízes das garantias e ele ajudaria ali na investigação, cumprindo o dever dele, e nada impediria que posteriormente, após a fase de investigação, a instrução e julgamento procedesse já nas outras comarcas, continuasse onde o fato ocorreu, onde o processo ocorre. E por fim, a outra tese defensiva que a gente trouxe trata sobre a imparcialidade. A gente viu aí que vários princípios, base para o nosso ordenamento jurídico, prezam pela imparcialidade. Então, os defensores dessa tese, eles acreditam que com a chegada de um novo juiz, o outro teria mais tempo, mais precisão para analisar o que lhe é direcionado, evitando assim que ele se contamine com as evidências e que contribua também para o julgamento mais preciso e mais justo. E para a gente finalizar, para a gente concluir, a gente viu assim, que com muitas críticas, o juiz das garantias ele é válido. Com mais debate, é válido a gente adotar alguma medida que busque aperfeiçoar e melhorar alguma deficiência processual. É legal ter esse debate, ainda falta assim, por exemplo, aquela questão das regiões judiciais, tem que ser mais aprofundado, mas colocando em prática, caso for aprovado, a gente vai vendo, né, como isso funciona. O importante é a gente debater. A gente trouxe aqui as críticas e as teses defensivas para que vocês também formem a opinião de vocês. E a gente acredita sim que vai ser válido, que vai contribuir para a melhora da persecução penal e tudo que possa de alguma forma contribuir para a manutenção do processo é bacana a gente discutir. Então é isso, a gente agradece pelo tempo, qualquer dúvida estamos à disposição.